Olá, é um prazer ter você conosco mais uma vez na segunda, 19h30, aqui nesse podcast Soul Hunters, o Despertar, na tentativa de que caminhemos em direção à lucidez como aprendizes, todos nós. Eu sou Rafael Juliano, psicanalista e consultor de carreiras. Nós temos hoje um convidado ilustre. O Alex apresentará ele para vocês. Eu vou apresentar, mas antes deixa eu me apresentar, né? Venho dentro desse projeto a gente trazer uma relação da biopsicanálise. Meu nome é Alex, sou médico veterinário e o propósito nosso é justamente esse despertar e trazer uma relação entre os diversos aspectos do desenvolvimento psíquico, emocional das pessoas e a relação também da família multiespécie. Hoje nós trazemos o Marcelo para conversar conosco. Na outra ponta, na verdade, agora para a gente conversar, Sim. Porque Marcelo vem na ponta administrativa também. Além de médico veterinário, tutor, também vai conversar um pouco nós sobre como estar do outro lado, que é, vamos dizer assim, na frente do campo de batalha em relação ao tutor e o pet dentro do adoecimento, né? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado. De maneira orgânica, apresente-se, diga quem é você na fila do pão. Então, sou Marcelo Brito, eu sou médico veterinário já há 7 anos e sou gerente também do Hospital Veterinário São Francisco de Assis. Então, eu atuo na parte de dermatologia, geriatria e de pets não convencionais, além na parte da administração do hospital em si. Interessante. Marcelo, eu até observando a sua apresentação, Sim. eu falava com ele no making-off que eu saí de Montes Claros em 2007 e voltei ano passado, né? Saí daqui, eu tinha um bacê, né? A gente ia em pet shop, quando o cachorro adoecia, a gente ia em pet shop. O lugar onde você compra ração, brinquedo, casa, né? E ali, não saber, o senso comum mandava você dar um comprimido, né? Não tinha nem faculdade de veterinária aqui na cidade. Verdade. E hoje eu retorno, né, quase 2 décadas depois, e eu tive uma experiência de adoecimento e óbito da minha cachorra, da cachorra que era a tutora, Aurora, e nós cuidamos dela no Hospital Veterinário São Francisco de Assis. Isso. E eu fiquei, de fato, encantado com a estrutura do hospital, porque nem em Belo Horizonte, nem em um outro lugar do norte de Minas, eu tô falando que não exista, Sim. conheço um hospital da estrutura do que você gerencia e empreende, né? Você tem um ciclo completo aí de atendimento, de exames de imagem, de doadores de sangue, de internação, plantão 24 horas, ou seja, eu ia visitar a minha cachorra 1h da manhã com a permissão do Marcelo, pai, que também, né, administra lá, assim. Da idealização até hoje, né, essa estrutura toda, como é que foi? Conta isso pra gente. Você percebeu o nicho, era um sonho, teve muito perrengue, porque é um caminho longo, né? Perrengue teve bastante, né? Ainda tem, é muito difícil. Mas a minha história com a veterinária, eu acredito que nunca teve uma segunda opção. Quem convive comigo, principalmente a questão familiar, eu nunca tive uma segunda opção além de ser médico veterinário. Então, desde a infância, eu tive muito contato com animais de uma forma que eu sentia que o meu caminho seria com os animais. Então, comecei a faculdade aqui e vi a necessidade, primeiramente, pessoal. Igual você falou, um tempo atrás era essa questão realmente em pet shop, era a pessoa do balcão que às vezes te dava um auxílio, a gente não tinha essa estrutura e já tinha a necessidade, né? Hoje as pessoas estão tendo muito mais animais, estão tendo mais consciência, mas já faz muito tempo que essa área é uma área
grande, que as pessoas têm muitos Sim. animais. Só um parênteses, eu fiz menção à sua apresentação, que me lembra justamente, né? Dermatologia, geriatria, animais não Isso. convencionais. O Alex é da neurologia. Então, nós partimos do senso comum do pessoal do balcão para isso. Isso é que me. Desculpa te Não, interromper, sem mas problema. é justamente para contextualizar o Sim, como que evoluímos. é verdade. E aí, no início da minha formação, aqui em Montes Claros, eu passei por uma situação com a minha cachorra, uma situação pessoal. Ela entrou em trabalho de parto num domingo, não consegui atendimento, tentei diversas formas, não teve essa questão. E até mesmo quando teve da falta de formação. Na segunda, quando eu consegui de manhã, cheguei, né, no local. O médico veterinário foi muito despreparado da questão principalmente psicológica. Ele virou para mim e para minha família. Em questão de 2 segundos, ele olhou a cachorra 2 segundos, nem foi no consultório, no balcão mesmo, que todos os filhotes estavam mortos, que eu precisava tirar outra da cachorra com urgência, senão ela iria vir a óbito. E fez a cesariana, todos os filhotes estavam vivos. A cachorra ficou bem, nenhum filhote tinha chegado a óbito, né, ainda, graças a Deus, mas a gente ficou em 2 horas numa situação estremecida, não teve o suporte emocional, não teve uma segunda opção. Todos estão mortos, a gente tem que retirar. E eu Um vi, desamparo total, né? é, eu vi uma falha nesse sentido, a questão de preocupação com o animal, ir com o tutor. E a partir daí eu tomei a decisão que não era isso que eu queria para mim profissionalmente. E aí eu decidi que eu precisava de mais, que foi quando eu resolvi fazer uma graduação sanduíche na Austrália. Que eu vi que eu precisava eu ter um conhecimento para aplicar primeiramente aos meus animais, para depois eu conseguir amparar mais animais. Que foi no meio da graduação, eu fui para a Austrália, passei 2 anos fazendo medicina veterinária lá, de uma graduação sanduíche. Que foi nesse tempo também que eu tive mais contato com os pets não convencionais. Voltei para o Brasil, finalizei a minha graduação e assim que eu formei, eu resolvi que eu precisava abrir um espaço. Claro, na época eu não tinha dinheiro, não tinha a condição de abrir um hospital. Abrimos uma clínica, mas desde o primeiro dia a gente já colocou o atendimento 24 horas. A gente viu que era necessário. Não era 24 horas presencial, igual é agora, a gente não tinha essa quantidade de profissionais, né? Mas a gente funcionava na questão, se o cliente liga, a gente ficava com o celular, qualquer horário, qualquer dia a gente conseguiria fazer esse atendimento. E aí fomos crescendo, fomos em equipe, vendo as áreas que mais precisavam, nos especializando, A sua crescendo. equipe, inclusive, ela se especializa não por determinação, mas em conversa, o que o hospital precisa, o que Montes Claros precisa. Vocês têm essa... Eu percebi que vocês são bem coesos, vocês têm essa intimidade. Nós somos uma equipe que, graças a Deus, nós somos muito unidos. Nós temos um diálogo muito bom, além de colegas de trabalho, todos somos amigos. Hoje a gente leva em consideração a área de atuação que a pessoa gostaria de trabalhar, que eu acho que principalmente a gente trabalhar com animais, o estresse do tutor, um hospital, a nossa questão psicológica tem que estar bem. Não Sim. adianta eu trabalhar numa área que eu detesto, que eu não gosto, não vai funcionar. Não vou conseguir ajudar outra pessoa sem estar me ajudando. Então a gente leva em consideração a área que a pessoa tem uma vontade maior com a necessidade da cidade. Sim. No início, quando eu formei, eu precisei me especializar em uma área que eu não gosto e que eu não atuo mais. Então, a minha primeira pós-graduação foi em diagnóstico por imagem. A gente tinha essa necessidade, principalmente no plantão, a questão da ultrassonografia. Sim. E é uma área que eu nunca gostei e hoje em dia eu não tenho interesse de continuar, mas foi uma necessidade naquele momento, que hoje eu e os meus colegas do hospital não precisamos mais trabalhar nesse sentido. Hoje você tem lá na imagem, mas tem um profissional Isso. que já... E essa questão de imagem em pets, ela
hoje é comum, né, Alex? Mas, assim, há algum tempo atrás não tinha tomografia, raio-x, assim. Eu vou falar, assim, pela minha experiência de um grande centro para um pequeno centro, né? Sim. Até mesmo de um pequeno centro onde eu me formei. Então, eu venho de uma formação de uma cidade pequena, realmente, Canoinhas, que é no interior de Santa Catarina. É uma cidade, assim, digamos que próxima à região litorânea ali, Balneário, próximo a Lages, Joinville. Mas, assim, era uma cidade pequena, vamos dizer assim, uma Montes Claros, um pouco menor que Montes Claros. Então, quando eu saí de lá e depois que eu acabei, vou encurtar a história, mas chegando no Rio, então eu conheci uma medicina veterinária na minha formação, eu conheci outra medicina veterinária quando eu estive no Rio e conheço outra medicina veterinária hoje em Montes Claros. Quando eu digo outra medicina veterinária, e isso é normal em cada local, o grau de evolução da medicina naqueles locais. E isso está justamente relacionado ao crescimento, não só o crescimento da cidade, mas também uma questão cultural da cidade em relação aos pets. Se eu for falar, por exemplo, na minha cidade, lá no sul, na Lapa, é uma cidade onde os pets ainda são vistos como aquele cachorro do fundo do quintal. Sim. Poucos são os moradores que hoje se envolvem mais com os pets, com os animais e estão dentro de casa. Ainda é a cultura do cachorro no quintal. Adoeceu, morra a mina. E até a própria forma de se fazer medicina dentro da cidade ainda é restrita, ainda é uma bolha pequena de desenvolvimento. Então, quando eu cheguei no Rio, eu vi um outro mundo. Quando eu cheguei aqui em Montes Claros, eu vi uma diferença muito grande em relação ao Rio, em diversos aspectos. Que fique bem claro agora aqui, porque daí é uma questão individual. Sim, isso eu olho como uma questão individual. Questões técnicas, e isso se aplica, mas aí é individual. Né? Porque eu vejo que o fato de existir uma limitação técnica é do indivíduo. É do indivíduo. Então, é ele que não vai atrás, é ele que não procura, é ele que não corre. Não é que a medicina veterinária aqui é ruim. Não, Sim. Não é isso. Nós estamos falando de individualidades. E aí eu até quero aproveitar o gancho aqui para te perguntar uma coisa sobre quando você falou da formação sanduíche, quando você foi para lá, que eu quero saber sobre a questão de como é a medicina lá. Mas aí a gente já volta nisso. Então, no quesito imagem, eu vejo que aqui, hoje, a gente tem um grande respaldo dentro da imagem, principalmente no ultrassom, raio-x, mas ainda nos falta a tomografia e a ressonância. Sim. A ressonância ainda fica um pouquinho mais longe, mas a tomografia eu acho que já está mais perto. Eu vou falar principalmente pelo fato de que eu conheço Montes Claros desde 2018, quando eu já vim aqui por conta da pós-graduação. Então, de 2018... até hoje, eu vejo uma expansão muito grande da veterinária em Montes Claros. E ela vem correndo e crescendo muito, né? A passos largos. E, lógico, a gente tem que também entender que comparar com grandes centros é difícil você fazer essa comparação. Né? Porque a gente está falando de um outro nicho, de uma outro poder aquisitivo social que impacta diretamente na capacidade de desenvolvimento, de você trabalhar o desenvolvimento da medicina nesses locais. Né? Você pega aí, por exemplo, o Hospital Veros, em São Paulo. Você vai falar de 5 andares num hospital, com tomografia, ressonância, com tudo, com cirurgia de... enfim, né? Bloco cirúrgico de ponta, você vê UTI, CTI. Então, assim, é uma outra realidade. É uma outra realidade. Mas não é uma realidade distante do que está aqui. Que vai aos poucos, conforme for expandindo e crescendo. Por isso que ter bastante veterinário... Hoje a gente tem um mercado um pouco saturado em Montes Claros, em alguns aspectos, né? Mas eu acho que essa saturação ela vai se diluindo conforme for... crescendo. Mas o que eu queria, na verdade, te perguntar, quando você falou que me chamou muita atenção, que você fez a graduação sanduíche. Isso. E eu queria que você me falasse de como é o ensino lá, como é a forma de ensino lá. Então, foram 10 anos atrás, né, a parte que eu estava na graduação, mas desde aquele tempo já era algo, principalmente a questão do pensar do proprietário, totalmente diferente do que a gente vê hoje em dia.
é algo que eu sempre tentei colocar. Quem é meu paciente, os clientes há muito tempo, já tem esse histórico de preocupação da gente cuidar antes de chegar no momento pior possível. Que acredito que em Montes Claros tem muito essa questão de levar o veterinário no último segundo. Sim. E na Austrália tem muito essa questão da prevenção. A gente lá trabalha principalmente com isso. Claro que vão ocorrer situações de emergência, como pode acontecer no ser humano, em qualquer lugar, mas trabalhando com a prevenção, a expectativa de vida dos animais é maior, o gasto do cliente é menor e a gente tem resultados melhores do que ainda essa cultura de esperar chegar na última opção para a gente tentar resolver o problema. Mas lá na Austrália você chegou a frequentar a faculdade ou não? Você só... Não, eu fiz a faculdade mesmo. Pois é, então. E como é o ensino lá? Quando eu digo ensino, dentro da sala de aula, o formato educacional deles. Como assim? Quando eu digo assim, como eles abordam a medicina dentro de sala de aula? Como é a formação deles lá, em relação à forma que nós temos aqui a formação dentro da academia? A forma de ensino, como os professores veem a dinâmica do ensinar, as ferramentas. Acredito que o maior diferencial, né, entre o meu estudo na Austrália e o meu estudo aqui no Brasil é a questão individual. Então, são turmas muito mais reduzidas e acaba que a gente consegue ter um conhecimento passado muito melhor. A gente tinha um contato maior com o professor. Então, no meu caso, mesmo tendo a barreira linguística, que não era a minha primeira língua, né, o inglês, eu tinha um contato muito mais fácil do que aqui. Eu tinha um contato muito mais próximo. Isso com todos os alunos. A gente vivia mais uma medicina veterinária na faculdade do que esperar virarmos um profissional para aí a gente correr atrás. Me facilitou bastante a questão da Austrália quando eu formei, mas na minha época eu vi muita dificuldade, principalmente pessoas que ainda trabalham comigo, disso. Da faculdade ser uma coisa mais teórica, mais o que está no livro e menos prática. E lá a gente ter a prática de uma forma unificada, mais clara, de uma forma mais fácil de ter o acesso. De uma forma mais unificada, teórico e prático. Uhum. Mas dentro da sala de aula é a mesma maneira daqui? Não, a questão... A expositiva? Financeira, né? Eu acho que isso tem um diferencial. Então, por exemplo, no meu caso, todo mundo tinha tablet e todo mundo precisava ter esse conhecimento mais na mão. Então, às vezes, colocava uma coisa no computador e já passava para todo mundo e a gente já tinha um acesso maior, em vez de ir pesquisar, ir atrás. Então, às vezes, o professor já chegar com alguns arquivos, com algumas questões e já jogar para a gente ter o acesso naquele momento. Entendi. Mas ainda era uma aula expositiva? Quando eu digo expositiva, professor, detentor do conhecimento e passando para o aluno, ou era uma coisa mais dinâmica? Não, era uma questão que tinha muito diálogo. O professor sempre deixava muito aberto e os alunos lá falavam muito mais do que aqui. Então, a gente tinha essa questão. Tinha a questão da gente ter que expor com muita frequência, não só trabalho. Uma coisa assim, lançou agora, vai na frente, dê a sua opinião e ter a correção naquele momento, né, de uma forma mais tranquila, mas a gente poder conhecer mais pontos de vista e ter esse contato também do aluno conseguir participar mais. Isso era muito diferente. Por que eu estou perguntando isso? Porque esses países aí são países, né, que... Europa também, a gente está falando de países de locais que trabalham muito PBL, que é o ensino baseado em problemas. Que a medicina aqui já atua muito nessa forma de ensino e que eu vejo uma necessidade muito grande que a veterinária comece a fazer isso.
onde dentro desse modelo você torna muito menos engessado, porque aí você gera uma discussão muito grande entre alunos e professor, onde o professor sai da cena e o aluno entra na cena, na verdade, porque ele tem que buscar o conhecimento para trazer previamente, para ser discutido em sala de aula. Então, torna isso muito mais dinâmico e mais prático o ensino, sabe? Eu tento hoje desenvolver muito essas metodologias dentro da minha aula, mas aí você tocou num ponto onde você falou assim, lá os alunos falam muito mais. E até a questão agora que você falando me fez lembrar da nossa cobrança como aluno, da questão do certo e do errado. Aqui a gente tem a questão de como ser avaliado, de ter uma resposta certa e é aquilo. Nas provas, grande parte das questões eram dissertativas. Então, a gente tinha, às vezes, 2, 4 folhas para dissertar sobre um assunto, então não era engessado a resposta. A gente tinha essa questão de pensar mais. Você mesmo. abre para discussão, né? De não ser... Eu também concordo que isso... Não tem como você falar literalmente o que é certo e o que é errado. Tudo é passível de ser discutido dentro da biologia. Dentro de qualquer área, acredito, assim, na minha graduação, nós tínhamos professor de antropologia, por exemplo, doutor em antropologia, passou 4 anos dentro da tribo Xacriabá. A sala de aula dele era uma roda e os alunos se implicavam, né? Não, apresenta o que você acredita. Não, baseado em quê? Não, você pode criar, nada óbvio se você criar. Você não precisa fazer um doutorado, não. Isso é só formalidade acadêmica. Mas você tem que me apresentar uma tese e, conforme for, te dou uma antítese. E aí nós vamos para... Então, assim... E aí já tinham aqueles professores em economia política que ia para o quadro escrever matéria. Então... É muito complicado essa coisa do saber vindo de um lugar vertical para um, né, de maneira de cima para baixo. Sim. É como a gente sempre fala, essa relação horizontal ela favorece todas as áreas. Até no tratamento psicoterapêutico, se você a psicanálise ortodoxa, ela se coloca de maneira vertical diante do paciente, né? Por isso que sempre a poltrona é do psicanalista. E aí tem um sofazinho ou divã para o analisando, né? Eu sempre espero o analisando se sentar, ele escolhe onde ele senta, para proporcionar essa horizontalidade, para ele entender que são 2 seres humanos com problemas também. Você já começa uma análise mútua daí, né? Então, os aspectos de ensino, de trabalho em saúde, que são horizontalizados, eu acredito que eles têm muito mais potencial de dar certo. Eu penso assim, que o ensino no Brasil hoje, ele é um negócio. Mas ele mesmo sendo um negócio, ele pode ser um ensino de qualidade. Onde nós tenhamos grupos de professores, onde esses professores estejam no processo de organização para que esse ensino aconteça. Então, dentro da medicina veterinária, assim como na medicina, eu vejo que já poderia se aplicar. Você tem um modelo PBL, que é baseado em problemas, você tem um modelo baseado em equipe, que você pode utilizar também, que são modelos de ensino muito dinâmicos, para que haja essa discussão maior dentro de sala de aula, para que realmente haja uma retenção de conhecimento maior e muito mais viabilizando a questão prática. Enquanto nós continuarmos nesse ensino engessado da veterinária, a gente vai continuar formando maus profissionais. Sim. Porque isso aí é um reflexo da metodologia de ensino que implica diretamente na capacidade de você despertar a vontade no aluno. Que eu falo muito sobre a neuropsicologia. Trabalhar a neuropsicologia no ensino, dentro de uma ferramenta de ensino correta. E isso me remete muito à questão do impacto. Hoje a gente vai falar sobre isso aqui está dentro da premissa da empatia com o tutor, né? Ou seja, se você tem um ensino engessado veterinário, nós falamos isso, vai para a clínica, está lá fazendo estágio contigo.
Você é experiente, o Alex também. É perceptível quando ele está mais preocupado em atender o pet do que satisfazer o tutor, né? Uhum. Em dar as respostas que o tutor quer ouvir, né? E isso mais tarde vai gerar sofrimento, né? Porque se ele estiver omitindo, se ele tiver... Então, é um exemplo, eu não estou falando que isso acontece no seu hospital. E quando, né, o veterinário está experimentado, bem preparado, né? Acho que cada profissão se leva um tempo para gestar um bom profissional, né? Na minha, em 8 anos, as estatísticas dizem que você já está, né? Neurocirurgiões em 10 anos. Quando o profissional, um profissional como você, como o Alex, e o tutor chega com o seu pet, a visão comportamental desse tutor, você tem uma atenção para isso, sua equipe se recomenda, olha, observem, porque existem outros sofrimentos que esse tutor carrega, porque ele já vai pensando, nossa, vou ter que gastar muito, né? Não é porque o hospital, as clínicas, os pet shops são mercadológicos, é porque é saúde, é caro, saúde particular, né? Você prepara a sua equipe com esse viés para ter essa empatia com o tutor, gente. A pessoa vem fragilizada, o cão está adoecido, podendo ir a óbito, ele está separando talvez, com um filho doente, está com problemas financeiros, vai ter que gastar, não vai deixar o animal morrer à míngua. Vocês conversam sobre isso? Com certeza. Lá é um hospital, né? Não é, por exemplo, um centro de estética que às vezes a gente vai procurar melhorar alguma coisa. O hospital, geralmente, a pessoa procura por um motivo. Então, ela já chega com o problema do seu pet estar doente, uma questão, ela não sabe o que vai acontecer com ele, ela não sabe quanto que vai gastar, não sabe se o animal vai sobreviver. Da mesma forma que a gente lida com a vida, né, no hospital, Sim. infelizmente a gente vai lidar com o fim dela também, que vai acontecer em um momento com todos nós. Sim. Então a gente tem que ter esse preparo. Tem pessoas que chegam tranquilas, que é algo mais leve, mas tem gente que chega desesperada, tem gente que chega chorando. Isso a gente tem que entender. Existe também o viés que às vezes chega o tutor de uma forma extremamente agressiva, Sim. que isso acontece também, tentando nos obrigar de uma solução que a gente não consegue dar. Então, isso é sempre muito conversado, mas no hospital também a gente deixa claro que existe um certo ponto. Também não é porque a pessoa está passando por um momento que ela tem o direito de chegar e fazer o que quiser com nenhum dos profissionais, né? E isso é tudo muito bem claro, porque já existiram diversas situações da pessoa chegar totalmente descompensada no sentido de raiva, né? Que existe a questão descompensada emocional no sentido de tristeza, de preocupação, e de raiva, de ódio, de situações que não são culpas nossas e tentando nos obrigar a fazer coisas, né, que não são corretas. Então, a gente tem muito esse cuidado, a gente tem bastante conversa e tenta lidar da melhor maneira possível. Eu achei sua fala muito interessante porque é isso, né? Tem um limite. A empatia. Sim. Eu falo muito isso aqui quando eu converso com o Alex e outros amigos em particular. As pessoas estão pervertendo as palavras no século XXI, né? Hoje, empatia, empatia, empatia. Empatia não é assumir a dor e nem assumir a responsabilidade do outro. Isso. Empatia é tentar colocar-se, tentar. Porque o que eu estou sentindo, colocar-se no lugar do outro para, na medida das nossas possibilidades, ajudar. Isso. Né? Na minha clínica também, se alguns pacientes se deixar, querem pagar por uma sessão de psicanálise e ficarem 3 horas. Né? Então, aí depois vem, mas falta, né, de empatia, não, mas 3 horas de sessão, aí
existe um abuso, né? Não é aí não, isso não é empatia da minha parte, é abuso da outra pessoa. Eu achei isso muito difícil. A gente tem que separar o que é responsabilidade e o que é sofrimento do tutor e se colocar na nossa medida, tentando compreender o sofrimento dele, né? Isso. Uma coisa que eu percebi durante o contato que eu tive com o hospital veterinário São Francisco de Assis, me tornei um amigo, né, do hospital. Eu vou lá às vezes para bater papo com seu pai. Uhum. Diga-se de passagem, tenho muito orgulho de você. Eu percebi que de fato é um hospital com fluxos muito Distintos. isso. E, assim, para que a população de Montes Claros entenda que o pet deles está seguro lá, porque os fluxos de lá, eu ia visitar a Aurora, de quem eu era tutor, e percebia isso, ficava sentado com ela. Então, fala um pouquinho desses fluxos, assim, até para que os tutores saibam de que eles têm uma opção, de fato, eficiente e de qualidade em Montes Claros. Sim. Para cuidar de seus pets, né? Porque eu tive várias referências antes de levar a Aurora para lá. Uhum. Então, é um hospital 24 horas, né? Durante o dia, a gente trabalha sempre com 2 veterinários, com agenda para agendamento mesmo, ser uma coisa não de urgência. E tem o veterinário para urgência. Mas, por ser um hospital, imprevistos podem acontecer. Uma consulta que a pessoa acha que seria algo leve pode vir a levar a ser algo mais difícil, né? Necessitar de mais atenção. E pode acontecer, por exemplo, de chegar a urgências enquanto a gente está atendendo. E da pessoa ter a noção, ok, que ela está pagando por ser um hospital, mas urgências, da mesma forma que se o seu animal tivesse uma urgência, a gente ia fazer o possível para salvar ele, que podem chegar outros animais que no momento necessitam mais da gente do que o pet da pessoa. Isso não é preferência, não é por questão, né? não é por questão financeira, são graus de urgência e de emergência, que são situações que podem ocorrer e que ocorrem, né, no hospital. Sim. E aí os tutores que já são habitualmente seus clientes já entendem isso e A grande maioria, sim. quem não é cliente habitual é que às vezes Não, mas mesmo quem não é, geralmente entende. percebe, né? É uma Porque grande difícil ver minoria. o desespero do tutor com o cão, né? É uma Numa grande urgência. minoria que em situações de a gente precisar atender a urgência primeiro que não entendem. Sim. Graças a Deus, a grande maioria dos tutores, eu acho que por eles estarem lá preocupados com seu animalzinho, em situações urgentes, eles conseguem se colocar também no lugar do outro. Que não é bom. só a gente que tem que fazer isso, né? Isso. Então, a grande maioria entende sim. E o fluxo de exames, de inclusive doação de sangue, né? Que lá existem animais que são doadores de sangue. Isso. Como é que funciona? A gente não tem um número de quando vai precisar, de qual dia vai precisar. Então, pode ocorrer em qualquer momento. Então, com certeza, em horários comerciais, são mais fáceis a gente conseguir, por exemplo, doador, um profissional terceirizado para fazer exames, mas funciona 24 horas. A gente tem um fluxo de como funciona, caso necessite de madrugada ou final de semana, para a gente correr atrás para conseguir o mais rápido possível. Vocês têm Mas algumas máquina lá, situações não é? a gente tem todos os equipamentos de imagem, de exames, ultrassom, raio-x e para fazer os exames de sangue também. Aí é só Mas o alguns demandam profissional. tempo também. Não, E o profissional também. além do profissional, tem situações que demandam tempo para ficar prontos. Então, isso depende muito De tempo cada dia. de fazer um exame para fazer outro exame para verificar as mudanças do material orgânico, né? Se houve uma mudança no hemograma, então assim, às vezes tem que esperar um dia para verificar se se teve alteração. se melhora ou piora, certo. Nós estávamos
falando, né, sobre esse emocional dos tutores, e eu acho legal a gente falar um pouco mais sobre isso. Inclusive, dentro da própria psicanálise, isso surge na psicanálise. Na medicina se fala muito, e eu vejo uma necessidade muito grande de se falar na veterinária sobre isso, inclusive dentro de sala de aula, que é sobre transferência e contra-transferência. Porque na medicina se fala muito sobre isso. A transferência e contra-transferência nesse quesito emocional. Então, você vai ter uma transferência positiva e uma transferência negativa. Pode ser positiva ou pode ser negativa por parte do tutor, quando ele chega ao consultório, né, com as demandas emocionais dele. E como vai ser a contra-transferência que ela vai existir. Que é como você, como médico, vai dar a devolutiva para esse tutor em relação a esse emocional. Porque se eu embarcar no emocional desse tutor... se eu já estiver adoecido também psiquicamente, ou seja, meus problemas pessoais, já estou sob um efeito de um estresse muito grande, já sofro de uma ansiedade ou estou num processo de depressão, eu vou acabar fazendo uma contra-transferência e vou atrapalhar minha comunicação. Isso dentro da veterinária, eu vejo uma necessidade muito grande de se conversar dentro da sala de aula e, inclusive, veterinários passarem por esse tipo de treinamento. Porque quando a gente fala assim, eu sei como lidar com um tutor, eu sei como conversar com esse tutor, a gente não sabe, emocionalmente falando. Como realmente eu devo me posicionar e como eu devo enxergar a profundidade disso. Dessa transferência para essa contra-transferência, para que não atrapalhe na nossa comunicação em relação ao pet. Eu sempre vi assim, nós não atendemos cães e gatos, nós atendemos pessoas. Tutores. Meu problema é com o tutor, porque é com ele que eu tenho que estabelecer a relação e a ligação. Porque eu tratar o cachorro, tratar o gato, eu vou conseguir. Agora, se eu não tiver uma comunicação efetiva com esse tutor, a coisa não vai andar. Então, a transferência, a contra-transferência, é algo que a gente precisa discutir na academia. Esse conceito de transferência e contra-transferência, vocês usam na academia no curso de medicina veterinária? Não, é isso que eu estou falando. Eu vejo na veterinária. Você está falando... É porque são conceitos fortes na psicanálise. Né? Mas eu vejo isso... isso é muito discutido dentro da medicina. Na medicina se discute esses conceitos. A transferência e a contra-transferência se discute na medicina. Sabia. E eu vejo uma necessidade muito grande de se discutir isso dentro da medicina veterinária. Porque, primeiro, eu não sei lidar nem com o meu emocional. Como que eu posso dizer que eu sou capaz de lidar com o emocional dessa pessoa que está vindo ali, frustrada com o adoecimento do seu pet, frustrado com o que está acontecendo em casa, é um filho que está desempregado, um filho que está doente, é o casamento que está desmoronando, é a mãe da mãe que morreu, enfim, você tem uma bagagem emocional nesse tutor que aí se diferencia. Eu vou ter aquele tutor que vai vir e não vai fazer essa transferência, vai fazer uma transferência positiva e vai ter essa transferência negativa. Lidar com a transferência positiva daquele tutor que transfere emoções positivas para mim, isso vai ser fácil. Agora, esse que transfere as emoções negativas, que é aquele tutor que eu brinco, que a gente acaba falando nos bastidores, mas esse tutor é chato, esse tutor é implicante, esse tutor é isso, esse tutor é aquilo. Mas por quê? Porque eu não sei lidar com esse emocional dele. Eu não sei. Sabe como que a gente faz na psicanálise, inclusive em vários contextos, inclusive tratamentos, por exemplo, trauma, transferência e contra-transferência, nós vamos por uma dosimetria. Não é bancar o bonzinho. Inicialmente, nós tentamos proporcionar uma transferência positiva, sem prejudicar a celeridade do processo. Assim, a celeridade natural. Não é prejudicar a celeridade, no caso, seria enrolar. Isso não. Mas ir com a dosimetria, a primeira sessão, deixar analisando mais à vontade, mas já mostrar que nós vamos colocar o dedo na ferida, com uma pergunta ou outra. E lá para a terceira sessão aí a gente
aperta mais a ferida. Pela 8ª sessão, a transferência positiva tende a acontecer, assim, pelas estatísticas, sabe? Então, essa dosimetria é igual trauma. Para você curar um trauma ou resolver, dar uma narrativa mais sólida a ele, né? Significar esse trauma, que nem a gente fala, as pessoas falam ressignificar, mas não conseguem nem significar as coisas, né? Você tem que ir na traumatogênese, no início. E aí, para eu ir lá, com o meu analisando, a gente tem que voltar na história dolorida. Então, você tem que ter uma dosimetria até naquela sessão, até quando ele está aguentando aí. Então, você tem que ter uma percepção total, mãos, posição, braços. A leitura corporal, Quando a né? pessoa começa a se contrair, você tem que encerrar, porque a dosimetria está sendo alta para falar do trauma. Entende? Sim. Eu vejo essa importância de se falar de transferência e contra-transferência para que as pessoas entendam essa dinâmica entre médico e tutor. Porque, senão, se eu não souber fazer essa comunicação, isso vai atrapalhar vai atrapalhar no cuidado do pet. Então, eu vejo assim, precisa primariamente desse compadecimento, eu preciso me compadecer da situação com o tutor, entender o processo emocional dele diante do que ele está passando, não só naquele momento com o pet, mas o que está acontecendo em casa. Eu preciso ter uma comunicação efetiva com ele, então, numa linguagem clara, objetiva, que ele entenda sobre o que nós estamos falando. Eu tenho que dar as instruções de forma correta para que ele saiba lidar com aquela situação. Nós precisamos impor limites, né? O que seria impor esses limites? O que é de responsabilidade do tutor, o que é de responsabilidade do médico veterinário dentro do processo de tratamento e os limites acerca do prognóstico daquele paciente, as ferramentas que nos limitam, às vezes, a dar um diagnóstico definitivo. Sim. Que aí, quando a gente fala ferramentas, inclusive entra dentro dessa história o dinheiro, porque Sim. não tem como eu dar um diagnóstico se eu não tenho um exame. Uhum. E aí nós acabamos sendo responsabilizados por não chegar ao diagnóstico, mas nós temos o outro lado, né? Que é o tutor. A limitação do tutor em diversos aspectos. Por último, o reconhecimento também, por último não, né? Mas dentro dessa lista, aí, porque o compadecimento veio primeiro, a orientação emocional. Uhum. E aí entra num detalhe muito grande que é sobre essa conversa sobre a emoção do tutor, sobre as questões emocionais, sobre o sentimento, que as pessoas ficam sem jeito, como falar. Uhum. E aí eu acho existe um desvio e uma situação onde acaba que alguns médicos acabam se perdendo, que é alimentar falsas esperanças. Isso é horrível. O que é alimentar essa falsa esperança? Numa frase que eu escuto muito. Vamos ver se ele vai responder. Vamos ver como ele vai responder. Eu fico com medo de falar que a coisa não está boa. Uhum. Falo, vamos esperar. Mas quando eu falo vamos esperar, eu estou alimentando uma esperança nele de que pode dar certo. E eu, internamente, eu sei que a grande chance de não dar. Que foi o que nós conversamos quando a Aurora esteve internada. Eu, Alex, particularmente, lógico, de uma forma muito tranquila e muito... E também depende da compreensão do tutor, né? E muito acolhedora. Porque eu tive lucidez para entender o que você falou. E você teve lucidez para falar de maneira que eu entenda. Dependendo do nível linguístico do tutor, o veterinário dele, ele tem que se adequar a você, eu sei que sim. Por isso que eu falei, a comunicação tem que ser efetiva. Isso, continua. A comunicação tem que ser efetiva. E aí eu preciso... lógico, fazer essa leitura do tutor, entender como ele como ele entende, como é a linguagem para ele, para que eu mantenha essa comunicação efetiva e traga para ele todas as informações do que realmente é. Eu falo por mim, Alex, eu trabalho com a realidade.
é isso daqui. Eu também trabalho assim. É isso, isso e isso. Pode acontecer isso, pode acontecer isso, pode acontecer isso. Porque se eu falar assim, porque isso pode ser que... Não, existe uma grande chance aí que ele venha a melhorar. Às vezes você solta uma frase, assim, há uma grande chance que na sua concepção não parece tão grande essa frase, mas para o tutor isso é de uma magnitude muito grande. Nossa, se é. Né? Existe uma grande chance que ele melhore. E aí ele vai criar na cabeça dele essa grande chance. Sim. Né? E aí talvez essa grande chance não exista. E aí você castra a libido dele, né? Que você consultou a Aurora e eu não pude ir à consulta, mas você me ligou. E até então eu estava com a esperança 99%, né? Mas quando você falou montanha-russa, aí eu caí na real. Falei, agora eu entendi. Então, assim, isso é muito interessante, essa clareza. Eu sempre uso essa forma de comunicar em relação à sinomose. Eu falo, sinomose é uma montanha-russa. Por que uma montanha-russa? Hoje, você vê que ela nossa, ele está alta, bem, né? ele vai melhorar, pode dar alta. Daqui não dá 12 horas, 24 horas. Foi o que aconteceu. O animal piora e pode vir a óbito. Então, como que eu vou falar para o tutor assim? Não, olha só, ele melhorou, agora realmente ele vai, daqui para frente, agora é só cuidar e dar a medicação que vai se resolver. Não vai. Não vai. Então, é você ter o conhecimento, aí já entra em outro aspecto, que é ter o conhecimento acerca da patologia, da doença. Né? Entender realmente todos os pontos da doença e aonde que ela pode... descer, onde que essa montanha-russa pode descer. Sim. Né? Falando de adoecimento, além de empreendedor e médico veterinário, você também é tutor, né? Isso. Quando as três variáveis se cruzam, né? Empreender, atender, cuidar e ser tutor de um animal em adoecimento ou óbito, como você se sente? Como que é essa experiência? Eu acredito que porque você vai parte saber do adoecer, para a gente como veterinário, psicologicamente é muito difícil. Porque a gente sabe, muitas vezes melhor do que o tutor, né? Todas as opções do que vai acontecer com o nosso animal. E nisso eu acho que a gente tem um sofrimento maior, mas a gente também tem mais noção da realidade no sentido do que pode ocorrer. A gente, às vezes, consegue... Não necessariamente vai ser fácil, mas a gente consegue nos preparar melhor para o que possa acontecer com o animal. Você acredita que é possível não criar falsas expectativas? Mesmo sendo... Não é possível. Quando a gente é profissional, não dá, né? A gente sabe que a vida vai acabar, né? A gente sabe que tem situações... que provavelmente o animal vai vir a óbito, mesmo sendo nosso. Eu acredito que existe, por menor que seja, às vezes a expectativa de que vai melhorar. Como profissional, é igual a Alex falou, a gente não deve prometer uma situação que a gente não possa garantir. Eu não vou virar para a pessoa e falar assim, o animal vai morrer. Mas existe a forma de falar que provavelmente isso vai acontecer, porque a chance de recuperação é muito pequena. A questão da sinomose. Existem situações que o animal melhora, a gente não pode virar e falar. Se o animal não tem chance de piorar, ele não vai ter recaída, só medicar e tratar em casa. Existe a chance de piorar, existem situações que podem ocorrer. Então, a gente sempre tem que deixar muito claro, mas saber como falar, que é o ponto da questão da empatia. Da gente saber como a gente vai passar isso para o tutor. A forma acolhedora, né? melhor de passar isso. Tanto de entendimento, né? Quanto de psicologicamente para passar para a pessoa. Sim, inclusive um relato pessoal meu, né? A Aurora ela tinha 1 ano e 14 dias. Eu saí de casa, ela estava bem voltada, ela estava prostrada, né? Aí eu não espero essa coisa de prevenir, né? Eu vou esperar para ver se... Aí levei-a até o hospital e aí ela ficou internada já, né? Ficou internada,
você a consultou depois, né, Alex? Você conversou comigo sobre a montanha-russa. Aí ela teve uma melhora. Até te mandei uns vídeos dela andando. Aí a montanha-russa deu uma baixada, internou de novo. Então, eu percebo que lá vocês... Eu não sei se vocês têm algum treinamento, mas possivelmente sim, você deve instruir. Existe algo que eu não encontrei em nenhum outro lugar em Montes Claros, que é uma empatia em todos os sentidos. Na, no leito da Aurora, né? Na baia, tinha um coraçãozinho já, porque as meninas falavam, nossa, tadinha, ela já está ficando aqui tem muito tempo, a gente se apega. E eu ia para fazer a nebulização, né? Eu gostava de fazer companhia a ela. O fato é que ela veio a óbito, inclusive o Fernando te falou, né? Que eu cheguei na hora que ela estava parando. E assim, foram 10 dias, muitos exames, né? E eu me lembro, não importo de dizer isso, as pessoas sabem que eu não sou milionário. Eu me lembro que houve um valor significativo dados aos bons serviços prestados pelo seu hospital, e no momento de pagar, eu não vou falar o valor para ele, mas no momento de pagar, o restante, sim, R$ 215 eu não tinha. E seu pai falou assim, não, vai descansar. Eu tava, vai descansar, vai para sua casa e tal. Não, mas não vai descansar, depois a gente resolve isso. No outro dia, seu pai me ligou por uma semana inteira. Nunca para cobrar, para ver como eu estava, né? E o dia que eu fui pagar o que restava, eu estava conversando com a recepcionista e pedi ela para embutir os juros, né? E seu pai imediatamente levantou e falou assim, não, é só o que ele estava devendo. Assim. Então, assim, essa empatia de olhar também o desgaste. São 10 dias, eu tenho problema no quadril. Se eu tenho que fazer um esforço maior, eu tenho que dobrar o opioide, né, que eu te falei, para aguentar fazer um esforço maior. Só eu cuidando dela. Mas eu gostava de cuidar, eu queria cuidar dela. Mas desgasta o cuidador, né? Eu estava muito cansado. E assim, seu pai, com preocupação comigo, eu achei incrível, além da questão financeira, não, porque ela foi rejeitada por outras clínicas. Eu não vou falar o nome, porque a gente prefere manter alguma de harmonia aqui, né, Alex? E não de conflito. Mas você, a Aline te ligou, né? E você falou não queria um local de isolamento para ela e não deixa ela em desamparo, não. Então, assim, isso foi muito significativo para mim e eu queria deixar isso aqui público para as pessoas, para que elas entendam que elas não vão ser desamparadas se estiverem no Hospital Veterinário São Francisco, com você, com seu pai, com sua equipe. Porque vocês têm uma visão ampla da coisa, né? Desde o financeiro, né? Até o desgaste do tutor, a fala clara, né? O Alex, né? Altos e baixos. Então, foi um processo muito sofrível, né? Existe o período de luto, que é normal, mas... inclusive, eu queria até agradecer você publicamente por esse pacote de empatia, né? Que vai desde o financeiro ao acolhimento. Seu pai é um homem, assim, foi espetacular, né? E todas as veterinárias, a sua equipe toda, né? Um abraço a todas elas. Então, assim, escutando você falar do seu processo também de tutor, eu falo do meu e eu vejo que no seu hospital vocês aplicam bem esses princípios de cuidado, né? Então é isso. Pensando nisso, você pensa em outros projetos para o hospital ou não para o hospital? Já emendando a pergunta. Não, com certeza. O hospital é algo em crescente. Nós já precisamos mudar de local 2 vezes devido à expansão.
agora a gente está no local que realmente é nosso, que a gente pode expandir mais, e a gente já tem novas expectativas, novas ideias para expansões de situações que ainda não tem em Montes Claros. Então, a gente já tá nesse estudo e o objetivo é que a gente consiga melhorar cada vez mais a saúde dos animais em Montes Claros, né? Que é o nosso principal objetivo. Eu acho que o mais interessante é isso, focar o que não ainda é o que o Montes Claros ainda não oferece, né? Isso, essa é a visão. Essa é a visão do empreendedor, né? Justamente, como nós falamos no início, ainda tem muito, né, para crescer dentro da medicina veterinária aqui, não só estruturalmente, mas a questão de capacitação também. A gente precisa despertar isso, e aí eu falo da minha relação com a academia. Porque esse despertar vai vir principalmente dentro da formação. Só que esse despertar da formação só vai acontecer realmente quando o modelo de ensino mudar. Enquanto nós tivermos o modelo de ensino engessado do jeito que é, e eu não falo só na particular, nas federais e estaduais Sim. também é assim. Eu venho da Federal Fluminense, onde eu participei ativamente, vendo como é o ensino também, mas esse mudar, esse despertar da profissão, esse melhorar da profissão vai vir quando nós tivermos a mudança no modelo de ensino. Então, infelizmente, assim, a gente sabe que é um modelo de negócio, o ensino é um negócio, mas ele pode ser um negócio onde realmente existe uma preocupação com a formação, com a forma de se formar os profissionais hoje. Porque a forma que o ensino é hoje já não é a mesma, não pode ser mais a mesma premissa. Não pode ser mais. Eu concordo. Não tem como. Eu percebo que isso, apesar do ensino ser hoje um produto, nas universidades públicas isso é mais engessado, sabe, Alex? Pelo menos nas minhas experiências, né? Entre Unimontes e PUC, assim, na Unimontes, eu falava isso com você, se você pede um doutor em sociologia urbana para dar uma entrevista sobre ética, ele se reconhece como detentor do saber sociologia urbana. Não, eu só falo de sociologia urbana, né? Não é meu campo de conhecimento ética, porque ele acredita que o saber ele só existe no nível de quem tem um doutorado, de quem criou, né, uma tese, não só a partir de reprodução bibliográfica, mas se implicando. Então, eu acredito hoje que qualquer graduando que esteja no 6º período de qualquer curso de humanidades, onde tem a disciplina de ética, falar sobre ética de maneira simples, sem entrar, né? Ética disso, ética daquilo, não ética. Tem autoridade para falar, porque já teve. Então, esse lugar que você sai disso, é isso que eu acho muito interessante na sua caminhada em relação à lucidez, né? Você é PhD, mas você não fica em neurologia veterinária. Não, neurologia. Eu quero ver um pouco de psicanálise. Você fala de psicanálise com a propriedade de um autodidata e também com os estudos iniciais que você fez. Então, eu acho isso muito bonito, sair desse santuário que a academia ainda teme ser, sabe? A gente precisa, de fato, mudar essa relação que a academia tem, independente de público como privado, com a comunidade. O que é a Unimontes, o que é a FIP, o que eles proporcionam para a comunidade Montes Clarense, né? A gente já falou sobre isso em outro episódio, que eu mencionei que de nada valem títulos se eu for um estelionatário da educação. Sim. Então, enquanto nós tivermos professores vivendo da educação e não pela educação, não vai mudar. Somatizado ao modelo de ensino engessado, nós não teremos uma formação com alta capacitação e realmente formando profissionais
que realmente vão estar envolvidos com aquilo que realmente estão fazendo durante a graduação. Então, não adianta. Eu lecionei até 2016, que foi aí eu parei e investi na psicanálise, continuo até hoje, dava aula de sociologia do crime e da família, até que um diretor veio com a ideia, olha, a partir de agora, todo dia, cada professor daquele dia, durante sua aula, em algum momento vai ter que parar para falar de 2 atributos cidadãos para o estudante. Isso para os secundaristas ainda, assim, ensino médio. E você percebia um viés ideológico, assim, que eu não vou entrar no mérito, e aí eu aposentei as botas da docência, assim, aposentei assim, deixei para investir na psicanálise, porque eu não ia usar da sala de aula como um mecanismo de formar extremistas, né? Porque essas atribuições, elas são coisas de muita patriotismo. Então, eu acredito que a gente tem que, em algum momento, tomar certas decisões para não nos filiarmos a companhias, às vezes, perigosas, né? É complicado. Esse negócio de formação, ensino, educação, é muito, muito difícil, né, de a gente falar, porque, que nem eu falei, a gente precisa realmente de ter um grupo de professores, um grupo de pessoas que realmente queiram ver uma mudança no ensino. Sim. Então, você tem alguns gatos pingados dentro das universidades que estão ali demandando a sua energia para que realmente o aluno aprenda, para que realmente o aluno retenha o conhecimento, enquanto você tem a grande massa que não está pensando nisso. Gatos pingados mesmo, assim, né? Não está pensando nisso. E aí você vai remando contra a maré, porque enquanto você está querendo desenvolver um modelo e trabalhar um modelo onde você queira despertar o aluno, você tem aquele professor que não gera o despertar e simplesmente afunda esse aluno. E ainda, no final das contas, ainda vai culpar o aluno, que o aluno é o problema, que o aluno não estuda, que o aluno não pega. Mas se você não tiver todo mundo falando a mesma língua para despertar esses alunos, que aí, quando eu falo, não é apenas eu querer, fulano querer. Não. É todos falando uma mesma língua dentro de ferramentas. Não eu quero fazer isso, fulano quer fazer isso. Não. É todo mundo falando a mesma língua dentro do ensino. Usando a neuropsicologia do ensino junto com ferramentas efetivas, modelos efetivos de ensino. Para que realmente eu tenha um ensino e uma retenção daquele conteúdo que está sendo passado para esse aluno. Que vai chegar lá na ponta, né? É isso. Falando em chegar na ponta, nós estamos planejando um evento aí, né? O podcast Solution Hunters com o hospital, né? O talk show. O nosso telespectador vai ter uma boa surpresa, né, Alex? Vamos. E você vai participar desse talk show, né, Marcelo? Nós vamos discutir algumas questões importantes que vamos tirar daqui. É um evento, pelo que eu pesquisei com as promotoras de evento aqui, né, até no salão onde irá ocorrer, que nunca houve um evento assim em Montes Claros, formato talk show, né, que não é uma palestra. Como é que você está com a expectativa disso? Você acha que é uma coisa boa para a cidade? Hoje nós temos... É claro que é um evento nichado, né? Para profissionais, para estudantes e para tutores. Mas eu pessoalmente, quando o Alex também teve... Nós tivemos a ideia, ele aprimorou. Nós ficamos muito motivados. E como é que você se sente, assim, como convidado a participar conosco? Você acredita no potencial do evento? Eu acho muito importante, principalmente para a gente conseguir ver todos os lados, né? Todas as visões. Cada pessoa tem um ponto de vista, tem uma vivência, e às vezes é necessário a gente olhar outros lados também. Sim. E dessa forma, a gente conseguindo
envolver os tutores, quem ainda está em formação e pessoas que já trabalham na área, a gente vai conseguir ter um crescimento mesmo, que é o que a gente precisa, né? Um crescimento em conjunto. Sim. E a empatia, inclusive, vai melhorar o nível de conhecimento desse tutor do que um tratamento, por exemplo, de uma sinomose envolve, né? Custos, tempo, porque deixar o animal internado por 10 dias e visitando uma vez por dia, isso o animal sente falta, né? E a gente também sente. Eu acho que fazer esse evento, por mais nichado que seja, mas assim que nem vai estar aberto tanto a tutores, quanto a veterinários e quanto a formandos, a gente já vai começar justamente a despertar essas relações, porque são os três envolvidos, né? Os veterinários, os tutores e o pet, que é o que precisa de uma boa conversa entre tutores e veterinários. E nós vamos trabalhar a comunidade acadêmica, inclusive, da saúde mental também, né? É isso que eu ia falar. Então, é importante que o tutor também entenda e veja o nosso lado, que esse é o propósito também dentro do evento. Falar sobre como é o nosso lado dentro desse processo. Porque a gente é um muro, né? Então, assim, o tutor vem e a gente tem que aguentar ali e resolver todas as demandas, não só do pet, mas emocionais do tutor também. E ainda que nem você, ainda que está na questão da gestão, ainda tem que administrar todo o processo financeiro ainda, que impacta muito grande, que gera um impacto muito grande. Então, quando eu falei para Rafael para a gente fazer nessa proposta, foi justamente para que os tutores possam enxergar o outro lado. E, lógico, é uma coisa de formiguinha. Aqueles que estão lá vão comentar com outros sobre como foi a conversa. E eu acho que isso é importante, porque você não se abre para os tutores. Você não fala como é. Os tutores não têm noção do que está envolvido ali por trás. Que eu acho importante que eles saibam até a questão financeira. Quanto é manter um hospital? Porque as pessoas acham que existe uma... Que por ser veterinário é muita questão de gostar, né? Justamente. Que muita gente chega com essa questão de achar talvez que a gente deve arcar com o tratamento de todos os animais, que não tem custo. Eu não sei onde que foi em qual ponto que foi errado, né? Em que momento... Não, eu queria saber em qual momento da história da veterinária em que se plantou essa ideia de que... a gente é responsável. Sim. Responsável não, a gente é obrigado, né? Mas que fique bem dito o que a gente está falando aqui. Obrigado no sentido de arcar. Não é sobre negar o atendimento, é sobre arcar com algo. Não tem... Médico nenhum vai arcar com o seu tratamento. Isso. Por que eu, como médico veterinário, por gostar de animais, tenho que arcar com o tratamento daquele que é de sua responsabilidade? Sim. Então, e, inclusive, essa coisa da responsabilidade, até na adoção, né? A Olga, a sem raça definida de 16 anos, eu adotei no albergue de uma clínica veterinária. Então, ela veio com um cartão vacinal. E aí, a Aurora, ela já me foi doada por uma outra pessoa, assim, foi quase empurrada, né? Quase um abandono, né? Precisa. E aí eu perguntei, e as vacinas? Cartão de vacina não localizou. E me falou que estava completo. Quando a Aurora começou a piorar, eu falei, não, vou responsabilizar essa pessoa. Eu liguei para ela e coloquei a doutora Amanda para falar. Aí ela falou, não, eu dei 2 doses de sinomose da brasileira. Aí eu falei, aí me vendeu, porque se tivesse falado comigo, eu teria atualizado, como faço com a Olga. Sim. Né? Então, até isso, a questão da adoção, vá num lugar que te dê um cartão de vacina, ou adote e já vá, reforce todas as vacinas lá. É melhor para o bem, né, desse processo que se inicia. Não só sobre adoção, sobre ao fato de adquirir, existe muita questão de falta de conhecimento. Sim. A gente perde muitos pacientes e às vezes até eu posto muito sobre isso, que me chateia, sobre quem é obrigado da informação é o profissional. O tutor não necessariamente é obrigado a saber disso. Então, a gente tem no Montes Claros
muitos animais que adoecem devido à vacinação de forma não ética, que poderia ter sido evitado se o profissional tivesse sido honesto e passado a informação correta para o cliente, que a partir deste momento ele vai saber da informação, Sim. mas que ele ainda não sabia. Isso é uma coisa que realmente tem que ser revista pelas pessoas que detêm essa responsabilidade, né? De conscientizar. A gente já falou sobre essa questão. A gente tem que, na verdade, ainda mais agora com os veículos de comunicação que a gente tem, falar mais sobre para as pessoas que pensam em adotar um animal. Sim. Que pensam em ter um gato, que pensam em ter um cachorro. Antes de eu querer ter um gato, antes de eu querer ter um cachorro, o que eu preciso fazer para cuidar desses animais? Vacinação, vermifugação, o que eu preciso, atenção, isso são atenções primárias, né? Mas o que eu preciso em relação à parte psíquica desses animais, ambiente, enfim, antes de eu decidir ter um pet, o que eu preciso fazer? Então, buscar essas informações. Porque aí a maioria das pessoas adquirem, não tem conhecimento sobre e tocam a vida. Né? Aí que nem quando você falou, quem tem que dar passar essas informações é o tutor. É o médico veterinário. Mas a gente precisa também instituir a necessidade que as pessoas busquem informação antes. Sim. Estou pensando em adotar, vou passar na clínica de Marcelo para conversar, no hospital de Marcelo para conversar com ele para saber, eu estou querendo ter um cachorro, quais são as orientações, o que precisa, o que eu, né? Enfim, para eu me preparar efetivamente para que aí, a partir daí, realmente eu adote de forma responsável. Senão... Sim. Então, eu vejo muita gente querendo vender as coisas na internet, vender questões veterinárias, vender atendimento, mas assim, essa preocupação básica sobre criar um conteúdo, falar mais sobre isso para as pessoas antes de que elas pensem, é muito pouco, mas enfim. Esse livro, Nação Dopamina, dessa psiquiatra, a doutora Ana, ela fala desse tempo, da pressa em tudo, né? Ou seja, um podcast de 1 hora hoje, nós temos uma visualização média de 161 pessoas que desejam parar e gastar em investir seu tempo em informação. Mas, provavelmente, no story de 15 segundos, você vai ter uma adesão, talvez, de 10 mil pessoas. Então, esse nível de dopamina, de serotonina, que hoje o nosso organismo tem acesso, ele foi criado por essa sociedade da pressa, da exaustão. E reverter isso, provavelmente, só quando nós mudarmos de modelo de conduta no trabalho, enfim. Mas eu acredito que, encaminhando para o final, talvez, Sim. Marcelo, antes de te agradecer, eu vou deixar as honras com o Alex. Normalmente, se o convidado quer deixar uma mensagem para a comunidade, algo do tipo, né? Mas eu vou te dar 2 opções. Você deixa uma mensagem para a comunidade, fale livremente, ou nos conte um caso que te impactou, que te gera memória até hoje, que ocorreu nessa sua trajetória de cuidado de animais humanos e de animais humanos. Eu acho que não tem como eu descrever todo esse tempo em 2 casos. Sim. São muitas memórias com graus de importância parecidos, então eu não conseguiria escolher uma situação para... Então, aquela câmera te aguarda para você falar muitos claros. Não, então, como às vezes eu sempre digo, não necessariamente precisa ser no hospital, né? Mas caso seja, a gente vai estar preparado e vai ser um prazer atender. Mas a importância de ter o cuidado com o seu animal de estimação, além de cachorro, gato, pássaros, diversos outros, que a responsabilidade é de você em ter o animal. Da mesma forma que você não foi obrigado a tê-lo, caso não queira, né? Não opte por ter um animal se você não tem condições. Mas se foi a sua decisão ter um pet, você tem que dar o melhor possível por ele. E isso significa cuidados.
E como eu disse no início, né? A gente procurar cuidar antes, né, que seja algo mais grave. Então, eu queria deixar essa mensagem de se atentar mais ao seu animalzinho e se atentar mais a não esperar o último momento em busca de solução e nem de jogar responsabilidade para a gente, né? Sim. Só um parêntese, que era algo que eu ia perguntar, que eu acho importante até para os telespectadores saberem. Animal não convencional. O, o que a veterinária entende por animal não convencional? São pets que não são os comuns, né? Cachorro e gato. Entendi. Peixe. Um peixe, uma ave, um roedor, são Entendi. animais que podem, né, podem ser pets, mas que ainda não são de maior parte possível. Quando a gente fala clínica de pets exóticos, aí já é outra área. Entendi. São animais exóticos que, com licença, podem ter o manejo de um tutor. Inclusive, Isso que eu ia falar, a legalidade, né? É, Tem a que fazer questão todo um processo. Isso, nós não atendemos Entendi. animais sem a questão de licença. Então, um peixe, um hamster, você não necessita de uma licença. Mas existem vários animais exóticos que a gente atende no hospital com a licença toda Sério? certinha. Cobra, Sério? macaco, Legal. por exemplo, que são pets, mas da forma totalmente legalizada e cuidado da forma correta. Você é Não foi tirado da especialista. natureza e jogado na casa de uma pessoa, não. Então, esse cuidado também é muito importante. Você é especialista em não convencionais, então. Isso. Legal. Parabéns. Eu Obrigado. vou fazer as minhas partes, a Alexa dele, e agradeço muito você por ter aceito vir aqui. Eu acredito que a gente coroa esse ciclo de conversa assim, com sua presença, Sim. uma presença discreta. E como eu disse ontem, eu estava terminando de ler um livro e lembrei, vou postar um story. Eu te vejo assim, um jovem com grande responsabilidade e uma mente brilhante, robusta, audaciosa e com um coração cheio de ternura. Então, continue assim. Obrigado. Não deixe que a vida mude essa ternura, essa audácia mental. Obrigado. Eu falo que eu fui muito bem criado, né? Toda essa questão foi devido à minha criação. Eu agradeço muito a isso. E obrigado mesmo. Percebe-se que a sua criação foi diferenciada. Eu agradeço também já o telespectador. Quero deixar aqui também meu agradecimento a você, Marcelo, pelo aceite do convite e vir conversar um pouco com a gente sobre esse outro lado. Faltou Léo, que era para ter vindo falar aqui sobre a outra ponta, né, que é a ponta final. Sim. Do tratamento, a venda da manipulação de medicação, mas não vai faltar oportunidade, inclusive no evento ele vai estar presente também conosco. E eu acho que em tempos onde nossas emoções estão tão à flor da pele, eu acho que cabe a gente encerrar falando, inclusive, de provérbios, que as palavras, elas são a medicina para o corpo, mas elas podem ser a doença para o corpo também. Verdade. E para a alma. Podem, então, perfeito, Alex. Eu acho que esse é o ponto principal e que as pessoas tenham mais cuidado ao se direcionar a nós, médicos veterinários, assim como a gente tem o maior cuidado também em abraçar de forma empática aquele tutor que está chegando emocionalmente ali abalado com o seu pet adoecido. Uhum. Eu acho que isso se estende a todas as relações, sabe? As pessoas, elas têm que saber o limite delas em relação ao outro, né? O respeito mútuo, né? Sim, sim. Bom, espero que nós tenhamos mais oportunidades, né, Alex? Sim. Espero, não, teremos. Acredito que teremos, né? Espero um dia poder auxiliar vocês no que vocês precisarem. Como eu já te disse, na área de treinamento, você tem meu serviço à disposição, com muita gratidão. Né? E se você precisar desse podcast, que é um espaço sem fins lucrativos, né? Eu e o Alex somos produtores e investimos nisso juntos. Eu nem digo que é uma sociedade, é uma boa amizade que Deus nos
apresentou durante o processo da Aurora. Então, por isso que o luto ele vai fazendo sentido, né? Você vê que quem nos apresentou foi a Aurora, na verdade. Sim. Então, nós não temos objetivos pecuniários, mas se você precisar de um espaço para um assunto, para, enfim, tornar um saber que você acredita necessário para a comunidade, sinta-se à vontade a falar comigo e com o Alex, que falando com ele, que ele está decidido. Falando comigo, que eu decidi estar decidido. Esse é nosso acordo. Se nós não conversarmos juntos, a gente tem uma comunhão muito forte. Então, entendi. E agradeço ao convite por hoje e dar esse espaço também, né, para mim, para o hospital. E a gente está à disposição. Sim. Então, você que está conosco, eu agradeço muito. A única oferta que eu te peço, se você acha que esse podcast pode ajudar alguém através desse saber aqui que foi discutido, compartilhe com essa pessoa, ajude essa pessoa no caminho da lucidez. E recomendo de maneira consciente, lúcida, humana, enquanto tutor, cliente, sem nenhum fim de merchandising, o Hospital Veterinário São Francisco de Assis, por todos os serviços prestados à minha amiga Aurora, que agora está em outro plano, e também prestados a mim enquanto tutor. Eu falo isso de consciência tranquila, porque a verdade é a verdade. Fique em paz você, em sua casa, e até a próxima segunda. Até.